Vamos ver aqui. O vencedor esquecido, Shoji Akimichi. Menos análise, mais opinião. É isso? Menos análise, mais opinião. Vai dar mais opinião dele. Por que o vencedor? O vencedor esquecido o que é do... Acho deve ser do... Ah, esqueci o nome do torneio Chunin, Rinha de né? criança. Rinha de criança é foda. Vai dizer que não é. Do canal O Analista. Ué, o analista, mas que não vai analisar, ele vai opinar. Então, esse vídeo aí não vai ser análise, é menos análise. Ah, mais não, opinião. calma. Eu acho que não é o menos. Eu acho que é só tipo um espacinho, tá ligado? Análise mais opinião, então. opinião. Não é menos opinião. Não é o menos. Na minha opinião, é menos opinião. MVaps entrou para a trupe. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado, mano. Precisamos chegar à meta de 1000 seguidores, então quem puder aí chamar alguém aí só pra seguir, tá ligado? Seguir aí Estamos reagindo ao vídeo do... Estamos reagindo agora ao vídeo do Miguel. Do Miguel, das Mil Faces, ou o Nakamura aí, que tá aí, ó, apenas um Nakamura, que ele mandou lá no começo da live. Exato. A gente vai reagir. Esquecido. Choji tinha o potencial de ser um ótimo personagem e uma grande surpresa para todos os telespectadores de Naruto. Ele não apenas servia antigamente de alívio cômico, como também nunca era levado a sério pelos próprios personagens dentro da obra. E eu sei que você que tá me ouvindo agora também iria preferir escolher o Shino pra missão do resgate do Sasuke ao invés do Choji. Que é o gordinho do salgadinho, né? Salve, meus analistas. Show, o Luca aqui mais uma vez. E hoje vamos falar de um dos personagens mais Shippuden, ele fica mais bravo. Esquecidos de Naruto. Choji Akimichi. Acho meio zoado a transformação dele. Subestimado pela comunidade, mas principalmente pelo próprio Kishimoto. Eu acho legal. E isso porque ele ainda falou que era um dos personagens favoritos dele em 2012, hein? E hoje eu vim aqui revelar os crimes dele mais uma vez pra vocês. É brincadeira, tá? É brincadeira. Então, antes de começar, já se inscreve no canal, apoia o vídeo se você curte o Narutinho e quer ver mais disso por aqui. E se você tiver pelo celular também, por favor, deixe seu hype. Aqui você pode virar membro por preços a partir de um cafezito. Literalmente R$1,99, então não perca tempo. O meu também. Membros, o primeiro membro do canal é R$1,99 Zantieta, também. Rick, Zack BR, Labirintite, Felipe TMZ, Majur Cajur, Leonardo Miranda, No Sky, Leonardo Ferrari, Samuel Cardoso, Yusuke. Tá falando de Naruto, os membros dele é ninja, então é o canal focado mais em Naruto aqui, hein? Que Antônio Teixeira, Meliodas Yuki, Vicente Silva, a CFBR e o Nemo. E agora, bora pro vídeo. As primeiras aparições de Choji serviram muito para dar uma base pro personagem, imputar que ele era um personagem simples e direto ao ponto, com os poderes todos envolvendo sua massa corporal, o que realmente não era nada convencional com os jutsus já conhecidos naquele momento. Aliás, isso faz parte de toda a temática da equipe Inochika-cho. Eles são ninjas com técnicas fora do comum, e que desde essa época já praticavam formações em conjunto, o time 10, sempre usando a versatilidade de Shikamaru para aprisionar os inimigos, enquanto Choji cuida do dano bruto e Ino realiza a transferência de mente para ganhar vantagem numérica e de controle de um dos oponentes. Notem também que desde essa época todos os membros do time 10 já utilizavam os mesmos brincos em formatos de argola. Brincos esses que nós só vamos descobrir lá na guerra, que tem um significado implícito, mas já vou falar sobre isso. E pois Choji é realmente um dos mais fracos e que menos se destacam tanto na Floresta da Morte quanto na Batalha do Torneio, em que ele enfrenta o Dosu. Nessa luta ele já tem o preparo para evitar de sofrer o dano sonoro, mas ainda assim acaba sendo ludibriado por outra técnica do adversário, ou seja, mesmo com certo preparo, ao cobrir os ouvidos, ele ainda assim foi nocauteado. Obviamente o Dosu também já conhecia a técnica de Choji, e também teve vários meios de descobrir como se preparar para os ataques diretos de sua técnica de expansão corporal, que, convenhamos, ela é bem óbvia. Embora eu acredite que Choji tinha sim mais vantagem por saber essa questão do funcionamento do dano sonoro. Dosu ganhou pelo seu leque de habilidades, nesse caso, simplesmente nocauteando o Choji. Não tem muito mistério aí. E sim, eu tenho que ressaltar que tudo isso é bem importante. Essas derrotas são cruciais para mostrar pro público que o personagem realmente não é tão forte à primeira vista. O Kishimoto trabalhou muito bem isso no Choji no clássico, fazendo poucas aparições nesse começo exatamente para nós subestimarmos ele. Tudo para a grande surpresa que viria a seguir em seu arco de redenção. E é claro que eu me refiro ao arco do resgate do Sasuke. Eu volto a dizer que esse é um dos melhores, se não o melhor arco de Naruto como um todo. Esse é o arco em que os meninos do Exame Chunin se tornam homens e vão para uma missão mortal sem qualquer supervisão dos Jonins. Somente o grupo mais improvisado que eles encontraram em uma única manhã. E embora esse arco tenha sim suas falhas, não muda o fato de ser um período absurdo de desenvolvimento para diversos personagens secundários que precisavam de um holofote. O Choji sendo praticamente a maior surpresa do arco no sentido de
performance e resultados. Ninguém dava nada pra ele e ele ainda assim conseguiu se provar muito bom. E sim, eu sei que você também escolheria o Shino ao invés do Choji se não soubesse das pílulas. E beleza, eu não te culpo, mas vamos cogitar brevemente Escolhe pelo esse visual, cenário né? O em que Shino é brabo vai no também. lugar do Choji para entender o papel do Choji nesse arco e por que dele ser tão importante à primeira vista. Choji era o maior dano físico em taijutsu de seu grupo, pelo menos na forma base. E por um momento de deslize e inexperiência dos genins, todos acabaram caindo em armadilhas do Kidomaru e assim pegos pelo domo do Jirobo. Nesse domo, a formação de chakra é muito mais difícil e requer um controle muito constante, o que o Naruto ainda não tinha naquele momento, então não dava pra fazer um Rasengan pra sair de lá fácil. Outra coisa era que o próprio Kiba também não estava conseguindo fazer muita coisa, o dano do Neji não era alto e o Shikamaru não tem técnicas ofensivas. Então, se colocasse o Shino lá naquele domo e não o Choji, claramente eles teriam menos alternativas de sair daquele domo, já que o Shino também não tem nenhum ataque ofensivo. Agora, se você for levar em conta como foi no anime, as técnicas mais efetivas do Choji são de taijutsu. Lembrando que nem mesmo o Getsuga do Kiba, ampliado pela pílula, foi suficiente naquele momento para quebrar a defesa do domo. Por isso, vale ressaltar o valor do Choji em poder bruto e reserva de chakra, através da perda de calorias, já que enquanto ele perdia chakra, ele também estava repondo através da comida. E bem, vamos falar um pouco agora sobre o confronto do Choji e a primeira luta de verdade nesse arco, Choji vs Jirobo. Eu admito que tenho grande apego emocional por essa luta, por isso eu sou um pouco suspeito a falar, pois como eu ressaltei algumas vezes aqui no canal, esse foi o primeiro mangá físico que eu ganhei na vida, e eu tava começando todo esse arco de resgate, e eu nunca tinha visto nada sobre Naruto direito, então foi a minha porta de entrada pro anime e pro mundo dos animes em si. A batalha é a princípio um confronto de força física, em que a coreografia remete muito, primeiramente, a uma disputa de sumô, se você for para analisar o posicionamento dos participantes e também o traje, e como cada um usa os trajes, um para agarrar o outro e isolar com força bruta. Parece muito uma partida de sumo mesmo. E essa é a primeira vez que a gente vê o Choji lutando sério. E com isso, nós temos também a aparição das 3 pílulas do clã Kimichi. A primeira pílula verde sendo usada para aumentar a força do Choji consideravelmente, além de também garantir o efeito da transformação parcial mas não lembro como. corporal. Ou seja, ele pode deixar mãos e pés muito maiores, assim como os feitos no Shippuden. Claro que cada pílula contém um grande e doloroso efeito colateral, mas ainda assim, o Choji aguentou bem a primeira e a segunda. E falando sobre a segunda pílula, essa foi uma das maiores revelações de níveis de poder do Choji que ele poderia alcançar. Acredito que o Kishimoto até perdeu um pouco a mão nessa aí, no quesito de proporção, pois o seu desenho faz o Choji realmente parecer muito grande, chegando a ver a floresta inteira, praticamente deitado. Imagina esse bicho de pé, sabe? Acho que esse é só um efeito desse painel em si, mas seria muito estranho, já que ele também parece... Mano, eu não lembro disso aqui, não, ele fica tão grande assim? Caralho. Então, ele falou no mangá é a proporção do mangá, né? Porque no anime pra lá, mesmo assim, no anime eu não lembro dele ficar gigante. Eu lembro dele ficando tipo acho que ele fica magro e fica mais nivelamento de power scaling. Mas forte ainda. Ainda assim, isso tudo não é suficiente para derrotar o Jirobo, pois ele acompanha o desenvolvimento do Choji e segue evoluindo sua marca da maldição no mesmo ritmo para lidar com as pílulas do Choji. O segundo estágio da marca de Jirobo. Inclusive, é potente o suficiente para elevar a força dele em 10 vezes. E realmente lida com a expansão do Choji sem muita dificuldade. E é nesse momento que a gente vê a maior queda do Choji até agora, em que ele não tem mais nada pra fazer senão apostar no tudo ou nada. Ele nunca teve muita confiança em si mesmo, e isso se deve a seu passado envolvendo bullying por ser gordo e por ser descendente do clã Kimichi, que todo mundo usou por ser lerdo e tudo mais. Ele tinha dificuldades em fazer amigos e tudo isso mudou com a presença do Shikamaru. Eu lembro disso quando eu li pela primeira vez e como isso me deu uma nova percepção de Naruto, pois até mesmo personagens como Choji tinham um bom nível de profundidade e com uma lição importante em sua história. Shikamaru salvou da solidão, e isso é muito bonito de ver como o personagem é grato por tudo isso, né? O Choji era inocente e doce, com um bom coração, e nunca conseguiu lutar por motivos meramente egoístas. Isso é uma coisa bem importante. E todo esse companheirismo trazido pelo Shikamaru acendeu uma chama de poder em Choji, para proteger aqueles que ele ama. Ele sempre foi muito mais forte protegendo os outros do que lutando por si. E isso combina totalmente com sua personalidade. Tanto é que quando Jirobo o insulta de gordo, ele nem liga tanto. Mas quando ele xinga Shikamaru, aí sim que aquilo mexe com o Choji. E aí, ele já desiste de tudo, toma a terceira pílula, a mais poderosa de seu clã e que levaria junto a sua vida em troca de muito poder. Poder esse para proteger o orgulho e a honra de seu melhor amigo. O poder de Choji naquele momento surpreendeu a todos, pois além de consumir completamente a sua gordura e deixando ele bem diferente, né, diga-se de passagem, ele também ficou extremamente rápido e forte. É impossível alguém não se surpreender com essa cena, pois a todo momento a gente vê o Choji só apanhando, o anime inteiro sendo feito de chacota, sendo feito de alívio cômico, tudo isso para que a gente veja o Choji
muito mais sério e com uma construção toda em torno do poder e de confiança. Algo bem bonito mesmo. Ele realmente fica sério. O personagem fica sério. A trama dele fica séria. É uma gigantesca surpresa, somada com um elemento de poder em 100 vezes de força. Nem 10 Jirobos com a segunda etapa da marca da mansão seriam capazes de parar o Choji naquele momento. E aí que a gente vê o ataque mais brabo, que literalmente tremeu a página do mangá, cara. Da primeira vez que eu vi isso quando eu era criança, eu falei, ué, eu acho que o mangá veio com defeito de impressão. Tá estranho, tá muito forte. É isso mesmo? Aí eu fui ver, eu vi em outro mangá também e tava igual. Então, tipo, caraca, ele realmente fez questão de mostrar que é realmente um soco muito absurdo. Que até o momento a gente não tinha visto talvez nenhum ataque tão absurdo quanto esse, sabe? É muito poder, muito chakra envolvido num único ponto. E agora o que eu vou trazer aqui pode até chatear alguns de vocês, mas eu realmente acho que teria sido muito bom pra trama, naquele ponto, se o Choji tivesse ido de base junto com o Jiro. Teria sido um ato de coragem dentro da obra de Naruto. O próprio Kishimoto já havia dado pistas claras de que ele queria se livrar de alguns personagens, como o próprio Neji, e depois ele faz isso, né? Mas difícil no começo, e eu acredito que ele tentou fazer isso nesse arco. No entanto, provavelmente ele pode ter sobrevivido por causa da sua alta popularidade, e provavelmente os editores devem ter mexido os pauzinhos, então pode ser que o Choji também tenha sofrido esse efeito. Além disso, muitos telespectadores já haviam aceitado em sua luta contra o Jirobo que aquilo teria sido o maior ato de heroísmo do Choji até então. Uma grande parcela da fanbase, inclusive, ainda acredita que esse tenha sido o melhor momento do personagem. De todos, assim, inclusive do Shippuden. E que tudo o que veio depois foi meramente um desrespeito e desperdício. E bom, eu concordo em parte, mas também existem alguns feitos dele que são muito bons e que a galera não se lembra quando se trata do Shippuden. Mas essa parte a gente vai falar já já. Além disso, eu queria ressaltar alguns detalhes interessantes sobre a questão do como Choji ficou vivo. Eu acho que isso é bem importante. E tudo isso está presente naquela cena próxima em que a Tsunade e o Shikamaru conversam sobre o resultado da missão. E o que o Shikamaru reclama, pois ele desejava ter um ninja médico no grupo. Teria sido muito útil e também teria sido muito interessante para melhorar a resistência do grupo atrás do Sasuke. Porém, essa cena é genial por outros motivos, e eu diria que são dois. O primeiro é que a Tsunade já deixa claro que concorda com ele nessa questão de levar ninja médico no grupo, e que ela já havia tentado fazer isso no passado, em que ela havia feito um documento sobre o caso, e que quem viu o meu vídeo sobre a Tsunade vai saber sobre o que ela se refere, toda essa questão da conversa dela com o Sarutobi e tudo mais, tá lá no vídeo. E também o segundo motivo, que ela deixa claro que não é fácil treinar um ninja médico, exatamente por necessitar de uma coisa especial no meio disso tudo. E aí que nós vemos que o Kishimoto havia deixado claro a necessidade de uma afinidade com o elemento Yin, para aprender ninjutsu médico, o que é um belo foreshadow sobre elementos da natureza e que só vai ser retomado lá na frente do Shippuden. Pelo menos essa é a minha interpretação. Continuando, um detalhe muito bom na sobrevivência do Choji é a questão de que a Tsunade teve todo o auxílio do livro de medicamentos do clã Nara, que contém diversos registros importantes de toda a sua história. Com esse prato cheio, obviamente a Tsunade teve um grande aparato para trabalhar em um antídoto para a toxina que desgastava o Choji. E o principal é que temos o último ingrediente para o medicamento como sendo um chifre de cervo, notoriamente fazendo uma referência a toda a questão do clã Nara. É bem bonito de imaginar que a amizade de Shikamaru trouxe a maior força do Choji, e também foi aquilo que salvou a sua vida, servindo como uma cura para a terceira pílula do seu clã, a qual, tecnicamente, seria mortal. No entanto, dentro desse simbolismo bonito e interessante, também temos uma suposta inconsistência do roteiro aí no meio. Tecnicamente, o clã Akimishi e o clã Nara sempre foram muito chegados. E bom, eles terem essa compatibilidade é algo muito bom para as futuras uniões. Ou seja, por qual motivo a Tsunade não elaborou ainda mais esse medicamento que literalmente salvou a vida do Choji? Cara, isso poderia ter sido literalmente um recurso perfeito para fazer vários membros do clã Akimishi terem acesso ao modo borboleta. E ainda assim, terem ainda mais poder para treinar e se desenvolverem em parceria com os medicamentos do clã Nara. Pensa comigo, o clã Nara e o clã Akimishi já são parceiros. Nada iria mudar se eles fizessem um acordo em que um empresta recursos para o outro e assim conseguem criar medicamentos para salvar a vida de seus membros, ao mesmo tempo que eles se desenvolvem. A gente sabe que existe um preconceito em Konoha com o clã Akimishi, e tudo isso poderia ser combatido com o aumento de poder desse clã. Fora que é um clã muito pacifista, eles não iriam fazer nenhuma besteira com o poder. Isso poderia, além de fortalecer os shinobis de Konoha, também fortalecer os laços e a união de todo mundo lá dentro. E também é só pensar como isso traria uma força absurda pra Konoha. Obviamente os Akimishis ganhariam muito respeito. Imagina vários Akimishis indo pra cima da Gedo Mazo na guerra. Só 2 já fizeram um baita estrago. E bom,
Essa aí tá Time na de conta da quem? Tsunade, tá? Isso aí não tem como defender muito, não. Agora, bora pro Shippuden. No início do Shippuden, já vemos logo o novo visual de Choji. E também percebemos logo de cara que ele permaneceu com as habilidades inatas de sua primeira pílula verde, em que ele pode fazer o aumento parcial de membros. Só aí já vemos que ele tem muito mais naturalidade em controlar seus jutsus, e isso demonstra uma evolução muito evidente no nível de poder do personagem. Sinceramente, não tem muito o que falar nesse começo, até porque seus maiores destaques são nos arcos posteriores, como por exemplo, quando nós falamos da morte do Asuma. Hidan e Kakuzu tiveram todo aquele tempo no duelo, para no final Ino e Choji chegarem e não fazerem nada? Bom, beleza. Eu realmente acho que eles não tinham muito o que fazer ali, a não ser bater em retirada mesmo. Provavelmente se eles tentassem fazer alguma coisa, eles seriam eliminados, porque ir de improviso com Akatsukis tão específicos realmente não daria muito certo. De todo modo, eles chegaram tarde demais e toda essa consequência da morte do seu sensei Ainda mais foi quando o muito cara é boa pra imortal. trama naquele momento. Foi um peso bem colocado e que trouxe pesares para todo mundo naquele presente instante. O Shikamaru amadureceu muito e teve até mesmo que convencer a Tsunade acerca de sua missão de vingança para seguir caçando os Akatsukis. E cá entre nós, ele apresentou ótimos argumentos racionais, embora eu acho que realmente não tem ninguém melhor que a Tsunade para entender o peso de um luto. E aliás, posso falar? Colocar o Kakashi como um ninja a mais para eles seguirem a missão foi uma jogada sensacional do Kishimoto, viu? Ele é um ninja perfeito, versátil, que pode ser útil em quase qualquer situação e que também possui uma grande experiência como Ambu e Jonin, podendo se encaixar em quase qualquer tipo de time que eu colocarem ele. Foi uma adição perfeita pro time e também para as estratégias do Shikamaru. E bom, é aqui que meus elogios acabam e eu meio que viro a chave pra minha crítica. Porque tudo tava indo super bem no combate contra Hidan e Kakuzu, até Ino foi útil no rastreio com sua transferência de mente em animais voadores e todo o restante do time era combatente. Perfeitos para seguir a batalha com o preparo já definido por Shikamaru. É só matar Choji e várias vezes Kakashi que uma hora dá seguiram certo. firmes com o Kakuzu com muita pressão, enquanto Shikamaru afastou Hidan e o separou de todo o combate, indo diretamente para uma armadilha, o que deixou não lembro dessa Kakuzu luta aí, não. sozinho contra Kakashi, que é um Jonin de elite muito experiente, mais o Choji, que já tinha o modo borboleta e poderia usar novamente, talvez com o antídoto, e a Ino como suporte, pois ela poderia curar qualquer um dos dois enquanto o outro enfrenta o Kakuzu, e também auxiliar para caso ela acertasse uma transferência de mente. Isso poderia acabar o jogo. Além disso, a estratégia do Shikamaru já consistia em usar o sangue do Kakuzu e fazer o Hidan eliminar o próprio parceiro. Cara, tava tudo bem planejado, tudo muito amarrado. E Ou aí? pelo menos deixar ele gravemente ferido. Deu de Então o errado. Kakuzu ainda lutaria com menos um coração contra 3 shinobis altos. Fora que eu também tenho uma hipótese muito interessante acerca da Ino, tá? Tecnicamente a gente viu que ela é capaz de tomar o corpo de forma divina com pouca consciência, como animais. Então o que impediria ela de usar a transferência de mente para possuir um dos avatares do Kakuzu? Poderia ser uma alternativa, não sei. A verdade. gente poderia tentar ver se isso aí funcionaria num roteiro mais pra frente. Porque se ela conseguisse fazer isso, ela tomaria um controle de um recurso muito importante do inimigo, que é literalmente um coração. Mas e aí? Adivinha o que o Kishimoto fez? Exatamente. Esqueça Ino e Choji. Essa vingança não é pra eles. Já sei. Vamos trazer o Naruto. Vamos fazer isso ser algo sobre o Naruto. Bora colocar o Naruto pra aparecer junto Tá no com mais nome, uma né, do cambada anime. de ninja Exato. que não vai acrescentar em nada pra esse momento. Cara, sério, isso foi um crime. Isso foi muito crime. É sério, é só você me lembrar. O que o Sai fez ali no meio? Não era muito melhor pra aquele momento colocar o Choji pra usar todo o seu potencial com o modo gigante e a borboleta pra tentar enfrentar um Akatsuki mano a mano, ao lado do Kakashi com o Kamui? Sério, eles não usaram nada disso durante a luta. E sim, eu sei que vocês vão argumentar do caso de mas o Choji precisava da pílula naquela época pra ativar o modo borboleta, mas bro, a Tsunade já desenvolveu um antídoto pra isso no clássico. E se ele não usasse aquele modo lá contra o Kakuzu, ele não tinha garantias de que o Kakashi e ele aí Os furos de fossem sobreviver. roteiro. Porque não tava sendo uma luta fácil. Então sim, o Choji merecia ter feito muito mais pelo Asuma em nome de todos os sentimentos dele por seu mestre. E nessa Pois luta é, né? ele não Os passou de um alunos mero não vingaram o figurante. professor. Isso foi O Naruto. sim um desrespeito ao personagem. O Kishimoto perdeu a mão. Ele poderia ter trazido uma vitória estratégica, mostrando toda a capacidade analítica do Shikamaru, todo o poder destrutivo do Choji, toda a capacidade de suporte da Ino. Tudo isso em conjunto. E não precisava fazer o Naruto e mais ninjas chegarem pra roubar os holofotes. Ao invés disso, ele preferiu Isso daí trazer é um 4 crime ninjas mesmo. a mais em uma luta e não usar quase nenhum deles. Só o Naruto brilhou. Tudo aquilo foi só pro Naruto usar o Rasen Shuriken e foi um grande desperdício pro resto. E depois vocês me chamam de hater de Naruto, viu? Mas olha só que não tem como defender. Na minha Não opinião, tem como, Naruto não. poderia brilhar Não tem, não. em outros momentos e contra outros oponentes mais significativos, trazendo mais paralelos. Porque qual que é o paralelo que a gente tem do Naruto e do Kakuzu?
Nenhum. Absolutamente nenhum. O Kakuzu é um inimigo esquecível pro Naruto. Nós não temos nenhuma interação muito marcante, nós não temos nenhum paralelo significativo. Enquanto isso, a gente poderia ter tido aí um momento único pro Choji pra ir no contra o homem que eliminou o mestre deles. E bom, bora falar agora sobre a guerra. Esse arco maravilhoso e cheio de furos de roteiro que é a guerra. Olha aí, como eu amo. É tecnicamente aqui onde o Choji demonstra seus maiores feitos em batalha, por mais que a execução seja Madeira muito 2.0. mas bora lá. Durante a luta contra o Asuma Edo Tensei, Choji era a peça-chave para o dano da equipe. E bom, ele não tava conseguindo fazer muita coisa não. Isso tudo porque, como falamos anteriormente, Shoujo é extremamente emocional. E essa era uma das estratégias de Kabuto em usar os entes queridos como Edo Tensei. Não seria fácil para muitos ali enfrentar rostos queridos. E esse foi o caso do Choji. E por um lado, isso aparentemente é muito legal e bonito, né? Porque acaba sendo um desafio a ser superado, mostra ali a personalidade dele e tudo mais. Mas por outro lado, acaba sendo muito irritante, já que o Choji fica em um lenga-lenga o tempo todo e acaba tomando bronca do próprio pai, que para a luta dele para defender o Choji de um katon gigantesco do Asuma. Então assim, acaba que a gente fica com um pouco de raiva do Choji, porque é bem patético e com certeza diminui a moral do personagem. Enfim, uma coisa bem legal desse momento é quando o Choji se lembra da parte dos brincos de seu passado, envolvendo o Inoshikacho. Quando genins, eles usavam brincos em formatos de argola, e conforme foram evoluindo, o brinco foi mudando, ou seja, eles foram passando de Chunin para Jonin, o que é outro indicativo de evolução e também tem relação com os ensinamentos do Asuma. É bonito e legal sim, pois dá significado a um detalhe de design dos personagens. E depois de um flashback, ele consegue atingir seu primeiro feito bacana na guerra, que é de utilizar o modo borboleta sem a pílula vermelha imortal. Isso demonstra toda a evolução de uma lagarta até sair do seu casulo e voar de fato como uma borboleta. Muito maneiro, muito legal. É bem interessante, já que nem mesmo o pai de Choji demonstrou esse feito no mangá, e reconhece que seu filho é merecedor de ser o chefe do clã Akimishi logo de cara. Com isso em mente, logo em seguida, ele derrotou o Kakuzu Edo Tensei. Cara, ele derrotou o Kakuzu Edo Tensei, que basicamente tem uma recarga constante de chakra. Tá bom, foi com ajuda, e logo em sequência disso, ele simplesmente foi capaz de dar dentro com nada mais nada menos que a carcaça do Jubi, também chamada de Gedomazo. É pouca coisa, né? Choji é fraco. Mas aí, agora imagina um exército de Akimishi podendo fazer isso, tá? Durante a guerra. Pois é, tudo culpa da Tsunade que não fez mais remédio. Simplesmente por isso. Que roteiro maravilhoso, que roteiro lindo. Naruto é muito bom. Mas, cara, ó, eu realmente amo a Tsunade. E o Kishimoto não fazer ela fazer algo tão simples realmente me deu raiva. Nem o gênio do Shikamaru percebeu que era só fazer mais remédio pra melhorar a capacidade do clã Akimishi. Depois disso tudo, o Choji é meio esquecido e deixado de lado durante a guerra, até ele virar pai da Chocho, que consegue dominar o modo borboleta com, sei lá, 12 anos, sem dificuldade nenhuma. É Boruto aí, já é Boruto. Depois é Boruto. Choji. É isso, senhores. Muito obrigado por sua presença até aqui. O Choji é um personagem que foi muito maltratado pelo roteiro. E ele é, sim, um personagem muito bom. Pelo menos no clássico. Eu acho que o Choji é o personagem que mais demonstra essa diferença entre Naruto clássico e Naruto Shippuden. Porque eu diria que ele foi o maior highlight dos genins no Naruto clássico. Ele realmente saiu do lixo pro luxo. E você vê o descaso dele no Shippuden. Foi, cara, realmente muito patético. Muito patético. Até quando o Kishimoto acerta, ele erra junto. Isso é bem triste, pra ser sincero. E eu não culpo ninguém por não gostar tanto assim do Shippuden ou por ter grandes críticas a Naruto, porque realmente existem muitos problemas. Toda obra tem seus problemas, mas Naruto realmente tem muitos problemas. E eu odeio quando a galera vem falar que eu sou hater por causa disso. Cara, Naruto fez a minha infância, foi meu primeiro mangá de entrada. É legal que um fã reconhecendo os problemas do anime. É impossível não você um fanboy. Não ver que esse roteiro parece ter sido feito às pressas. Esse é um fã de verdade. Depois de tudo que eu já falei aqui nesse canal, vocês ainda têm sabe, dúvidas de que eu não sou hater e que o Kishimoto que tem dificuldade em escrever algumas coisas por conta do modelo japonês de publicação tradicional? Assim, nem é tudo culpa dele, eu sei. Mas outros mangakas fazem coisas muito boas, com muito menos erros, entende? E é só isso, eu sou apenas um fã crítico de uma obra que eu amo. Então, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve no canal. Esse foi um vídeo que deu muito trabalho de fazer. Esse vídeo tá mais gigante que o próprio Choji, se duvidar. Mas é isso aí, rapaziadinha. Muito obrigado por sua presença, por ser essa pessoa maravilhosa. Se inscreve no canal, ajuda nós e valeu! Muito bom, hein? Da hora. Um canal fã de Naruto reconhecendo os problemas, né? Mesmo ele mostrando tudo isso daí, ainda falou, né? Porque não tem como não notar os erros de roteiro, né, mano? Exato. Que é foda. Isso mesmo que ferrou o Choji, né? Nossa, mas aquilo ali foi um crime
caralho, nossa, agora que eu nem lembrava dessa luta dele botar, os caras vão vingar o mestre. Não, vamos botar o protagonista. Tipo, a parte do Shippuden eu não assisti, eu vou falar mesmo, eu não assisti o Shippuden, eu só assisti o clássico. Não, eu vi, mas não lembrava dessas lutas, não. Porque faz muito tempo que eu vi, tipo, meio que. A parte que eu mais lembro foi o final da guerra. Aí que eu comecei, caralho, vou ficar no hype. Mesmo tendo alguns problemas, eu fiquei, caralho, vai acabar, vai ter hype, Madara, tá ligado? Mas essas partes aqui eu não. Tava meio que cheio de. Vai vendo filho, filho, daí desanima, tá ligado? Isso que é foda. Sim. O cara vai indo pra frente e volta pro passado. Vai indo pra frente e volta pro passado. Aí é foda. É um passo pra frente, 1, 2, 3 pra trás. Pois é, isso que é foda. Mas muito bom, eu gosto do Choji, principalmente a forma dele do Shippuden, acho que ele fica mais da hora, né? No começo ele fica meio que não faz nada, ele só saco de pancada, né? Aquele meio que tá mais brabo. Né? Mandou a braba ali. O cara, quando reconhece os erros da obra, só prova, mais uma vez, a diferença entre fã e fanboy. Exato. O cara ele é fã. Esse aqui é fã, então é fanboy. Exato. Ele tem que reconhecer os problemas mesmo. É muito bom, hein? Vou deixar o like, vou me inscrever no canal do Analista. Falaram aí que ele tem vídeos de Naruto e Bleach também. Então, se quiser algum outro vídeo dele, deixa nos comentários aí quem estiver vendo pelo YouTube. Não esquece de deixar o like, se inscrever. Comenta o que vocês acharam, se vocês curtem o Choji, se vocês gostam do personagem. Eu gosto dele, acho da hora os poderes aí de brabuleta dele. Acho da hora. Até que ele fica mais magrinho, né? A forma de brabuleta fica mais brabo. Mas é muito bom. É tipo o personagem do... Esqueci do Boku no Hero, tá ligado? Sim. Gordinho fica ele fica magro, acho que quando come açúcar, não era? Sim, o cara bombado que come açúcar. Tem isso aí também. É muito bom, é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever e vamos pro próximo.